Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal y en su programa El Agro Ahora, hoy vamos a tratar con un tema muy importante, las cumbres agroalimentarias del 2021 con los expertos de la FAO. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Amigos, tal cual lo hemos dicho, hoy se encuentra con nosotros en nuestros estudios Adonirán Sánchez Perazzi. Él es, en términos generales, el director de FAO en Panamá. El título realmente es coordinador subregional de FAO para Mesoamérica y representante de FAO en Panamá. Adonirán, pues, es un amigo de años, es brasileño y tiene con nosotros algunos años de estar en Panamá, conoce la idiosincrasia de Panamá y con él vamos a hablar temas de todo índole, sobre todo con lo que tiene que ver con las cumbres agroalimentarias que va a presentar FAO en el 2021. Adonirán, bienvenido a tu programa. Adonirán no solo es brasileño, es un conocedor nato de todo lo que es la cadena agroalimentaria, trabajó en temas de diferentes consultorías, tiene muchos años en la FAO y es precisamente el coordinador para Panamá de FAO, misma posición que hubiese ocupado yo en República Dominicana en su momento y que me enorgullece de haber sido seleccionado por la FAO para el puesto en República Dominicana, pero hoy lo tenemos aquí, así que bienvenido a Adonirán aquí a este programa El Agro Ahora, un programa de docencia exclusivamente para todo el sector agroalimentario, el sector productivo y todo lo que tiene que ver con el agro en Panamá. Muchas gracias, Óscar, primero por la invitación a estar aquí con ustedes. Siempre es un gusto poder hablar con los colegas del mundo rural latinoamericano y caribeño. Felicito por la iniciativa, Óscar, un programa que está usando bien la estructura de las redes sociales. Es un gusto poder contribuir con la discusión tuya. Muchas gracias, Adonirán. Y realmente nuestro público es un público que tiene que ver tanto con el tema agropecuario como gente que no está involucrada en el tema agropecuario, pero que son consumidores de lo que produce el país. Exacto, Óscar, porque todos nosotros urbanos tenemos un pie en lo rural, ¿no? El tío, el abuelo, los colonizadores, ¿no? Y de cierta manera hay una mirada distinta de los urbanos sobre lo rural, ¿no? A través del circuito alimentario, a través de preocupaciones ambientales, ¿no? Está muy conectado hoy el mundo rural urbano, ya no existe esa divisa, esa frontera seca, ¿no? Entre uno y el otro, ¿verdad? El mundo del conocimiento está muy junto, ¿no? Háblanos un poquito qué es FAO. É uma agência de Nações Unidas, Óscar, fundada após a Segunda Guerra Mundial. Em verdade, são mais de 27 agências fundo de programa. Por exemplo, uma bastante conhecida dentro da pandemia, a hora do coronavírus, é a Organização Mundial de Saúde, ou a Organização Pan-Americana de Saúde, que cuida mais de los 33 países latino-americanos e caribeños, não? Todos os informes de Covid, de índice de letalidade. Nosotros en FAO es una agencia de agricultura y alimentación. Okay. Todos los temas de producción agrícola y vinculados a la alimentación, el código de barra que tenemos en los alimentos, ¿no? Okay. Este es un acuerdo internacional que la gran notaría es la FAO. Entonces, ese código de barra de un producto panameño que se exporta, por ejemplo, para Bélgica, cuando pasa el lector, se identifica la origen. Entonces es un acuerdo internacional de procedimientos. IRC es una empresa panameña dedicada al diseño, ejecución e implementación de proyectos fotovoltaicos, proporcionando metodologías de ahorro energético en el sector agropecuario del país. Tenemos más de 60 proyectos ejecutados en Panamá, como avícolas, lecherías, molinos, recintos feriales. Contáctenos, somos IRC Solar. Cobre Panamá ha contribuido a la vida del señor Marcos,
brindándole capacitación en técnicas agrícolas y de comercialización, permitiéndole generar mayores ingresos para darle un mejor futuro a su nieto. Cobre Panamá es la inversión privada más importante en la historia del país. Con su operación, dinamiza la economía panameña, activando diversos sectores nacionales y beneficiando a personas como Marcos, con mejoras en su calidad de vida, capacitaciones y mejores vías de acceso. Cobre Panamá. Estamos transformando vidas. Mario entró en tus hogares para llevar productos con frescura y de calidad. Pensado para toda la familia, porque más que un producto es una fiesta de sabor. Productos Mario. Esses acordos internacionais, a FAO é como se fosse registro global da parte de normas e regulamentação, não? Em códigos de conduta de pesca, de mercado de trabalho, informação ao consumidor, tudo que é vinculado a alimentos, não? Então, essa é que organiza o sistema agroalimentário a nível mundial. Y hablando del sistema agroalimentario, por ejemplo, ¿en qué consiste la cumbre agroalimentario que se va a dar este año 2021? É uma grande convocatória, Oscar, do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, não? É uma grande convocatória aos 192 países. Panamá já está dentro do processo de mobilização. Mobilização porque é liderado por a Cancilleria de todos os países, que convoca os setores de agricultura, de educação, de saúde, setor privado, as ONGs, setor acadêmico, para fazer uma ampla reflexão sobre um tema que está com problema, não? É muito conhecida na cumbre climática, na cumbre de Paris 2015 também foi um tratamento a um tema que se arrastava desde os 2000, não, por 2 décadas, não? Também é conhecido na cumbre do tabaco, não? Onde os países se puseram de acordo e hoje vimos que já não existe tabaco nos comerciais de televisão, é proibido fumar em alguns ambientes públicos, né? Então isso todos são arreglos internacionais que os países convocam uma cumbre, não? E aí toma medidas, depois vai reglando para todo o processo global, não? Então essa convocatória olha para setembro de 2021, não? E todo o planeta, não? São ações cumbres, porque justamente são ações planetárias, que não é um problema de Panamá aislado, um problema de Brasil, não? Você convoca toda uma comunidade global para chegar a consensos e acordos, não? Temas polêmicos, não são temas polêmicos que eu vou discutir contigo agora, porque necessita de um tratamento, um ordenamento para enfrentar um grande problema, não? E onde vai ser a cumbre? Vai ser em Nova York, não? Aí é a grande cumbre, não, do planeta. Ok. Pero básicamente, ¿por qué hacer una cumbre? O sistema agroalimentário, Oscar, primeiro hay que entender que é a maior economia do mundo, está vinculada ao tema alimentos, não? Nós somos 7 mil milhões de pessoas no planeta. 1.1, 1.2 está vinculado onde tu e eu venimos, do mundo rural, onde se produz os alimentos, as agriculturas, a pesca, não? A ganaderia, está tudo aí, não? Mas se alargamos uma mirada da produção e vamos ao processamento, as agroindústrias, não? E damos um passo a mais, que é o setor de logística, distribuição, retail, supermercados, e chegamos até o setor de distribuição fina, supermercados, a nível global são mais de 3,5 mil milhões de pessoas. 3,5 mais 1 milhão é o maior setor econômico do planeta, não? E esse sistema, por isso que assim se chama sistema alimentário, está com problema, não? E o problema já pensou com o início do siglo com problemas ambientais, não? Assim, há muitos que dizem que estão em guerra contra a natureza, muitos problemas de deforestação, de calentamento global, não? Na cumbre de Paris, não? E recentemente a Organização Mundial de Saúde, com a FAO, com a Unicef, pensa recentemente nos últimos 7, 8 anos, não? Os médicos estão dizendo que há uma pandemia em paralelo, que é o tema da obesidade e sobrepeso. Claro. Então, se todo esse sistema agroalimentário, muito forte, muito consolidado, sobretudo em América Latina, ao final de 70 anos de muita revolução verde, muita tecnologia, está criando uma generação de obesos e sobrepeso. Então, por exemplo, em Panamá, temos 23% de pessoas obesas, México está com 33%, Chile com 33%, e se somamos os com sobrepeso, não? Estamos com 62% desses países, não? Tem um problema de saúde que vai entrando em diabetes, cardiovascular e tudo mais. Então, o sistema está com problema ambiental, está com problema
de inclusión, ¿no? Porque arrastra alrededor de 700 millones de personas con hambre, todos los días con hambre, de los 7 millones, ¿no? Y arrastra ahora un problema nuevo en la literatura, que es el tema de sobrepeso y obesidad. Entonces, el sistema está con problemas de funcionamiento, Oscar. Con la cumbre es hacer una reflexión, ¿no? De cómo convocar los Estados miembros, la sociedad en general, para reordenar el proceso, ¿no? Para que todos nosotros possamos ter alimentos frescos, saludáveis, evitar problemas de contaminação ambiental, evitar problemas de saúde pública, não? A cumbre vai tratar basicamente disso. Não é um problema de agricultura, não é um problema de toda essa cadena de processos. Claro. Y ha sido durante... Yo estuve en la cumbre de Brasil y creo que también abordó el tema del cambio climático y lo que hablaban todos los diferentes ministros de Agricultura. IRC es una empresa panameña dedicada al diseño, ejecución e implementación de proyectos fotovoltaicos, proporcionando metodologías de ahorro energético en el sector agropecuario del país. Tenemos más de 60 proyectos ejecutados en Panamá, como avícolas, lecherías, molinos, recintos feriales. Contáctenos, somos IRC Solar. Cobre Panamá ha contribuido a la vida del señor Marcos, brindándole capacitación en técnicas agrícolas y de comercialización, permitiéndole generar mayores ingresos para darle un mejor futuro a su nieto. Cobre Panamá es la inversión privada más importante en la historia del país. Con su operación, dinamiza la economía panameña, activando diversos sectores nacionales y beneficiando a personas como Marcos, con mejoras en su calidad de vida, capacitaciones y mejores vías de acceso. Cobre Panamá. Estamos transformando vidas. Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora, que se transmite en las plataformas de Facebook y YouTube. Ahora podrás escuchar su retransmisión en los 1410 kHz de Radio Mensabé, los sábados de 7 a 7:30. No se engañe, compa, los esperamos. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Mario entró en tus hogares para llevar productos con frescura y de calidad. Pensado para toda la familia, porque más que un producto es una fiesta de sabor. Productos Mario. De lo que se hace en la cumbre, de lo que se dice en la cumbre, ¿cuánto realmente se practica o se realiza? Por eso que te comentaba al inicio, Oscar, que são temas polêmicos, não? A cumbre é uma convocatória, não é como na cumbre de tabaco, que era compulsória. Ou seja, os países que firmavam os acordos deveriam internalizar em seu marco regulatório. Lá de Paris e a cumbre agora do sistema alimentar não é compulsória, é um primeiro acordo, chegar a um acordo ao mínimo sobre o problema. Então, o que vem depois vai depender muito dos compromissos das autoridades públicas. Eu vou tratar desse tema da seguinte maneira, não? E então é um primeiro consenso. É novo, o problema está, eu diria, minimamente identificado, por isso se convoca um diálogo global. O problema está, é real, existe, não? E aí a cumbre é uma primeira. Poderão vir outras cumbres, não? De tabaco já vamos para a 18ª cumbre, não? E cada um vai atacando um ponto específico e se espera, como resultado, é que os chefes de Estado se acordem que vão revisar os sistemas alimentares a nível nacional, não? Com medidas de política, um diálogo mais profundo com o setor produtivo, com o setor de consumo, não? O consumo, não? O consumidor se reduz alguns hábitos de proteína, por exemplo, o impacto sobre a cadena de carnes, por exemplo, que consome muita água, muitos recursos naturais, não? Tem um efeito positivo a huella de carbono, não? Então, todo isso é um jogo de conscientização e medidas de política e medidas de acordos diplomáticos internacionais. Cuando estuve de ministro, participé en una cumbre creo que fue en Argentina, y creo que era del IICA, el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, y cuando me tocó mi ponencia, la gente prácticamente se paralizó cuando yo comencé a hablar, porque yo dije que de qué servía que los ministros de Agricultura estuviésemos hablando y hablando en estas cumbres cuando llegábamos a nuestro país, presentábamos y no se hacían las cosas que allí se hablaban. Y que yo decía que ahí deberían haber estado sentados los presidentes de los partidos políticos de cada país. Y la gente me aplaudieron
porque decían que era verdad, o sea, ¿por qué no invitar a los presidentes de los partidos políticos, de los grupos sociales, de los clubes cívicos, para que firmaran acuerdos de las discusiones que se han llevado a cabo de altura, cambio climático, problemas de salud, problemas de la agricultura familiar, de todo tipo de problemas que al final del camino todos somos consumidores, pero en fin. Esse mundo diplomático é mais lento, verdade? Claro. Nós outros que venimos de agricultura, claro, às vezes somos mais pragmáticos, né? Pero, assim, é por isso que existem os processos eleitorais. Então, se na cumbre algum candidato, algum partido se inspira e põe em seu programa de governo e se ganha as eleições, bem-vindo a ideia. Assim evoluciona, verdade? Assim, pero lo que aportan al presupuesto de cada país es muy ínfimo. Es un tema que hemos querido decirlo, de que una cosa es político, es decir, yo voy a cambiar el sector agropecuario de mi país, pero cuando llego me encuentro que primero es la planilla estatal, o quizás primero es la salud, después la planilla, después vienen los otros ministerios que hay tan importantes, pero al fin del camino... Tem razão, Oscar, porque nós acabamos um estudo em FAO sobre o comparativo do porcentaje do presupuesto público em agricultura desde a década de 70. A agricultura, dentro do espaço público, ha perdido relevância e protagonismo. Claro. Não? Então, se cobra muito, mas se apoia pouco. Esta é a verdade. Claro. Não? Então, e há falências também institucionais. Nossos ministérios de agricultura têm um desenho dos anos 60, 70, não? Então, poucos modernizaram. A Alemanha, por exemplo, cambiou o Ministério da Agricultura para o Ministério de Alimentação. Claro. Então, a agricultura responde. A Green Deal de toda a União Europeia, a política ambiental, a política agrícola da União Europeia, agora tem um sesgo verde gigantesco, porque está mais preocupado com os alimentos que estão consumindo, desde alimentos orgânicos, e impõe sobre os países importadores, exportadores, como Panamá, Costa Rica, não? Uma série de elementos, não? Que eu quero alguns produtos que já não usem essa molécula de agroquímico que em Europa já está proibida, não? Então, se esse tema alimento e agricultura, não, muitas vezes a mentalidade de nós outros, eu fui vice-ministro em Brasília também, sempre uma mentalidade bastante produtivista, muito pressionada pelo setor produtivo, não? Claro. Porque tem muita representação política, exportadora e tudo mais, e agora esse sistema necessita de uma atualização por viés do sesgo ambiental ou ele alimentário, como a Alemanha, para mim, já está dando o tono do futuro. Não? Okay. Como que e tem que remunerar, não? Porque muitas vezes os agricultores se enojam, não? Não, o problema é que a sociedade tem que reconhecer a agricultura com essa nova característica. Bueno, se ha reconocido con la pandemia en el mundo entero. Exactamente. Pero, ¿cuál es la situación actual de nuestros sistemas agroalimentarios y la situación básicamente desde una mirada social? El social arrastra, Oscar, um tema del hambre, não? Assim, sempre, nós outros, quando iniciamos na FAO 2010, 2011, entramos fundo porque nós outros suspeitávamos e comprovamos depois em 2012, 2013, que o problema mundial não era de produção, Oscar, era um problema de consumo. Não? Então, exceção Haiti, os 33 países da América Latina, todos produzimos as 2.200 calorias que consumimos, não? Todos os dias, não? Temos alimentos suficientes. O problema é a desigualdade que não genera acesso. Não? Panamá, que é um país de renda média alta, onde estamos fazendo essa entrevista, genera uma inquietude, não? Porque tem um núcleo de 9% que não tem essas 2.200 calorias. Correto. E não podemos dizer que Panamá não tenha presupuesto, não tenha produção. Aqui por a Pan-Americana, para chegar aqui, e seu estúdio é uma fartura, uma riqueza alimentar. Sandia, pinha, plátano por todos lados. Não? Então, o tema social sempre é uma inquietude, não? De como os governos se preocupam em criar política que facilite o acesso. Não? A produção vai bem, como bem dijiste, mesmo dentro da pandemia, mostrou que a agricultura responde, e dentro da pandemia mostrou que é muito resistente. Tem muita tecnologia, tem muita coisa boa. Não? Então, o social arrasta isso. Não? Arrasta também no setor rural a desigualdade. Não? Há um grupo em América Latina. Se estima que toda essa máquina agroalimentária funciona com 10% dos produtores rurais.
Então existe 70, 80, 90% que estão fora do circuito, Claro. o que chamamos agricultura familiar. E metade desses, como 50%, infelizmente, Oscar, vivem nas zonas rurais, como aqui em Panamá, sabemos os 9 bugleiros, onde estão aí o problema do hambre, vivem na terra, mas não produzem para o consumo deles, não um problema de falta de tecnologia, de assistência técnica e tudo mais. Não? Então, o social sempre arrasta no lacumbre, não? Aquele sistema, como o setor de trabalho, todos os outros sistemas econômicos, tem que dar uma mirada inclusiva para o setor, não? Tem que incluir, porque sem instalar os ODS, não? Claro. Queremos llegar en 2030 con sociedades más iguales. Bueno, ustedes mismos en la FAO han estado diciendo de que si la agricultura familiar realmente se empoderara en el mundo entero, con ellos solamente podríamos producir la comida que se necesita en el mundo. Exactamente. Pero esas son las gentes más vulnerables, esas son las gentes con las que hay que seguir trabajando. Oscar, como dizia Nobel, Nobel de Economia, Mohamed Yunus, um problema de oportunidade, não é de capacidade. Claro. Então esse senhor, essa senhora que está no campo, não, que conhece a estrutura, conhece o ciclo da luna, a tecnologia, conhece o ganado, a vaca, 4 patas, não? Então se chegar com uma tecnologia, com assistência técnica, uma vaca de leite que vai de 2 litros a 10 litros, não é novo. É correto. Então é um problema de como aproveitar essa capacidade humana que está em campo, não? Claro. E mover a produção, não? Por isso que digo que não é um problema de produção, tecnologia é um problema claro. de acesso. Claro. ¿Cuál ha sido el efecto del COVID-19, esta pandemia, en el criterio que estamos hablando, involucrada la misma sociedad en sí, los sistemas alimentarios? Algo mencionaste, pero háblame un poquito más sobre el tema COVID. Oscar, tem razão quando mencionaste que o herói, dos vários heróis da pandemia, nos últimos 12, 13 meses, además de todo o setor social da saúde, foram os agricultores. Não? Em março, abril de 2020, nós iniciamos, junto com o IICA, nosso amigo Manuel Otero, algumas reuniões, depois evolucionou para cumbres hemisféricas, que desde o ministro de Agricultura de Canadá, Estados Unidos, México, até o ministro de Uruguai, todos os 37 aí, sentamos por 2 vezes, não? E analisamos, porque a preocupação era como evitar uma crise alimentária dentro da crise sanitária. Okay. De desabastecimento, ver aquelas imagens fortes que teníamos, não? Em nossa infância, que víamos na tele, de Centroamérica, Paraguai, não? Os ninhos desnutridos, morriam de hambre. Não? O sistema funcionou bem, não? Então essas imagens já estão mais em África, por assim dizer. Não? Então nossa preocupação é como que a agricultura tiver um conjunto de medidas de política, desde os ministros da agricultura, para evitar a descontinuidade da cadeia de suministro. É certo, tivemos alguns problemas aqui de fronteira, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, mas depois, em seguida, a diplomacia arreglou. Pero o que aprendemos depois de 8 ou 10 meses, que a agricultura e os agricultores é muito mais resistente e resiliente, né, do que se imaginar. A produção existe, não? Inclusive as exportações de Panamá em 2020 aumentou 2%, em alguns grupos até 16%. A exportação mexicana aumentou 26% com o novo TLC, com a refirma, não? Com os Estados Unidos e Canadá. Não? Honduras também 2, 3%. Não? Então, o que entrou com maior preocupação foi o setor urbano do consumo, desemprego, o turismo parou, se caiu todo. Não? Aí se generou uma massa de gente sem condições de comprar alimentos. Então, o flanco de hambre vai entrar mais pela sociedade desempregada. Claro. Isso está dizendo CEPAR, nossos estudos e tudo mais, não? Sí, es un tema que lo hemos visto, lo vivimos aquí en Panamá. El consumo se disparó. Obviamente, la gente en las casas tenían que consumían, me imagino que se dispararon las obesidades, se dispararon todo porque comíamos de todo, pero es un tema que afecta o afectó y está afectando a la economía en su entorno, en el mundo entero. Pero ahí hay un tema fundamental que me preocupa, y es que los productores, tanto los órganos los de alta tecnología como los de agricultura familiar, han puesto
su importancia en producir el alimento en esta pandemia. Pero ahora no hay plata para pagarles. Bueno. Entonces ese es un tema de economía que la gente se ha preocupado y dice, ¿y qué va a pasar ahora? Porque la gente sigue consumiendo. Entonces habrán programas de gobierno tanto aquí como en otros países, pero es un problema que trae una serie de connotaciones que todavía estará por verse, porque por ejemplo los granos están aumentando, maíz, soya. Sí. Entonces eso va a venir un problema de aumento del costo de producción. La inflación podrá volver. Así, Oscar, assim, la parte buena de la pandemia, además de esa información que los sistemas productivos funcionaron bien, resistieron valientemente, nunca cocinamos tanto en la casa, nosotros, ¿verdad? Nunca compramos tanto del entorno con las apps, la red WhatsApp, ¿no? Es correcto. Entonces, essa perspectiva de repensar circuitos cortos, comprar produtos del vecindario, del município, ¿no? Está em REC, ¿no? De como criar circuitos assim mais amigáveis. Biodiversidade, é certo que menciona que disparou o consumo de harinas, produtos processados nas casas, enlatados, ¿no? Então, sobretudo os setores mais empobrecidos, que, correcto. Inclusive, países que importam alimentos têm uma tendência a importar coisas mais baratas, e aí chega muito produto processado com muita graxa, açúcar, e onde a obesidade, inclusive, se concentra nos setores mais pobres, inclusive, não? Então, se o tema da pandemia também tem esse sesgo, mas tem a parte positiva. Agora, como o setor como um todo, é certo, verdade? O que estamos dizendo como FAO, a nível global, não podemos interromper a cadeia de suministro. O comércio global tem que funcionar, não vamos pôr barreiras, não vamos volver como na crise de 2008, 2009, guardar estoque, esse estoque é meu, não? Deixa fluir o mercado, não? E a agricultura familiar, pequena e média, se vai ajustando a nível dentro do país, criando esse circuito com os consumidores. Bueno, básicamente el tema, amigos, FAO, si uno entra a la página de FAO de distintos países, o sobre todo de habla española, va a encontrar una serie de informes que prepara FAO a lo largo y ancho de todas las economías, sobre todo las cosas de qué hay que hacer para producir, cuáles son los grupos más vulnerables. Tienen un staff de consultores, de expertos internacionales. En Panamá tienen más de 25 expertos en temas de medio ambiente, alimentación familiar, de agricultura familiar, perdón, ganadería, producción de leche, toda una serie de temas. Y yo creo, quien más que yo que estuve propuesto para trabajar en República Dominicana, conozco bien todos los programas y yo quiero pues felicitarte porque sé que han hecho un extraordinario trabajo. Lamentablemente son temas polémicos de política, de gobierno, y habrán temas para discutir. Sé que vamos a hacer varios programas contigo y que vamos a hablar y abordar otros temas, pero yo quería en este primer programa, amigos, pues presentarle a don Irán como el director de FAO en Panamá, y que nos hablara un poquito de lo que es, de lo que son las cumbres agroalimentarias, de lo que va a venir en este año, del tema de la pandemia, y finalmente a don Irán, pues un último mensaje para nuestros amigos del agro ahora. Outra vez, Oscar, agradecerte muito, não? Agradecerte muito a oportunidade de estar aqui com vocês, felicitar por a iniciativa, não? Nós apostamos muito em iniciativa como esta, de muita conexão com as redes sociais. A rede social hoje está na sociedade urbana, sobretudo. Esse mensagem basicamente não é sobre meramente agricultura, essas cumbres tocam fundo la vida de nuestras sociedades como un todo. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Bueno, gracias a don Irán, y realmente para nosotros es motivo de orgullo haber estado contigo presentando estos temas y hablando un poquito de lo que es la FAO, el compromiso global, temas de agricultura, temas de todos los elementos que envuelven la agricultura en un país, y de tecnología, ciencia y de todas las cosas que se hacen, por supuesto, para un mundo mejor. Nos espera el 2050, donde vamos a tener 9.200, 9.300 millones de personas en la misma tierra que nos dejó Dios. No hay otra, las hectáreas no paren, así que vamos a estar, amigos. Este ha sido su programa en el día de hoy, El Agro Ahora. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Oscar Osorio Casal.